Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos no ar agora, ao vivo com Imigração, com Marcelo Gondim, o nosso encontro toda quarta-feira aqui, a partir das 6 da tarde para quem está em Utah, 5 da tarde para quem está na costa oeste dos Estados Unidos, ali no fuso horário da Califórnia. E para você que está em Nova York, a partir das 8 da noite, seja muito bem-vindo. Eu peço a sua participação, você pode mandar a sua pergunta sobre imigração através das nossas redes sociais para você tirar suas dúvidas. É o espaço que você tem para conversar com ele, que já está aqui comigo, Marcelo Gondim, direto de lá da Califórnia. Depois da chuva veio o sol. E hoje até que enfim o dia melhorou, né, Marcelo? Bom dia. Bom dia não, boa tarde, quase boa noite para alguns lugares aqui nos Estados Unidos. Boa noite para a maioria da população que está assistindo aí, né? E não, realmente, aqui agora o sol acabou de chegar aqui, finalmente, depois de dia todo com neblina, com chuva, e estamos aí, pronto para responder algumas perguntas de imigração, né? Antes da gente começar, você sabe que eu sempre solto para você uma pergunta a respeito de alguma coisa que aconteceu durante a semana. E essa semana a gente teve a reintrodução daquela Bill de 2013, né? Desde 2013 que estão tentando fazer, que é de fazer a mudança do registro, que é de lá de 1969. Aí houve aquela mudança no período do governo Reagan e foi a última, nunca mais mexeram no registro, né? E aí, você acha que tem chance? Porque foi mais uma vez colocado à disposição e um monte de gente, vai sair agora 8 milhões de pessoas, olha só. E esperança, Marcelo, para isso acontecer? O problema, como a gente sempre tem falado aqui no programa, é a questão dos republicanos, que não vão deixar passar essa lei, né? Então, os republicanos agora não somente podem bloquear os do Senado, no caso, tem que ter 60 votos, e não tem 60 democratas lá, mas também na Câmara de Deputados, onde eles agora controlam a pauta, né? Os projetos legislativos que vão à votação são controlados pelo Kevin McCarthy, que é o Speaker of the House. E ele não vai deixar nenhum desses projetos ir à votação. Eu até imagino que se levasse à votação, passaria. Mas eu realmente não tenho muita esperança nisso, não. Eu tenho vontade que aconteça, mas de forma bem realista, eu não tenho esperança. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente faz, que é justamente o seguinte: existe alguma chance de algum processo passar? Existe uma chance de passar alguma coisa no sentido, deixa eu ajeitar aqui a câmera, Opa, pronto, agora sim, tá melhor. agora tá Então, bacana. deve ter, tá com muito ainda, deixa eu ajeitar aqui melhor, mas enfim, há uma chance de passar algum projeto se acabar essa retórica de que imigrante não presta, que é o que acontece hoje, né? Eu não tenho muita esperança, como eu falei, mas tudo pode acontecer, né? Então tá. Então vamos esperar para ver se alguma coisa acontece. Você que está assistindo a gente, você pode mandar para a gente a sua pergunta, mas aproveita para mandar agora. Não demora não. Manda já que a gente está começando e é por ordem de chegada. Claro que no YouTube, no Face, nos canais do YouTube você pode mandar o seu superchat, aí você chama a atenção da produção e é o seu Premium Processing. Você vai cortar fila. Aí você consegue chegar lá na frente. Eu falo isso, mas toda vez que eu falo isso, Marcelo ri. Já viram isso? Eu falo do Prêmio Próximo, Marcelo Rio. Aliás, Marcelo, rapidinho, casos resolvidos em 6 meses, eu vi isso pessoalmente acontecendo dentro do seu escritório, como é que é isso? Porque tem processos andando muito rápido, né? Principalmente na parte do EB2, NW, e às vezes o caso é aprovado, deu entrada junto com o ajuste de status, e em 6 meses é o tempo que a migração tem como meta, né? Quem assiste seu programa aqui sabe. A meta é que o ajuste de status não leve mais do que 6 meses. Essa meta, o prazo deles, que eles mesmo colocaram para eles mesmos, é agora 30 de setembro desse ano, quando termina o ano fiscal 2023. Então, a migração está cumprindo realmente em alguns casos. Permissão de trabalho está chegando com 3 meses para muitas pessoas. Eu sei que tem muita gente que mais de um ano esperando, mas esses são ainda resquícios daquela morosidade que tinha o ano passado. Agora está tudo bem mais rápido. Que bom, mas eu fiquei bem feliz assim de ver que as coisas acontecem e quem consegue, né? Quem consegue na realidade ter esse privilégio fica extremamente feliz e a gente vai ficando feliz junto com essas pessoas. Eu acho que é assim, você que está em casa, e a gente sabe que brasileiro é uma das, sabe,
dos mais ansiosos, dos povos mais ansiosos do mundo. E a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. Mas é horrível, eu entendo, porque eu também espero. Joab espera, todo mundo espera, porque espera, tem que esperar por uma coisa que não é da gente. A gente já fez tudo que tinha que fazer, o advogado já fez tudo que tinha que fazer. Mas quando as coisas começam a andar, é a coisa mais deliciosa do mundo, isso simplesmente é incrível. Marcelo, já tem pergunta aqui, ó, já são 8h18. A Amy, minha filha tem 19 anos, tem visto F1, cursou 3 anos de HS e está fazendo o segundo ano de Microbiology na UVU. Ela mora com os tios, a tia é cidadã, o tio é americano, que tinham a guarda legal dela. Mas a tia acabou morrendo. O que pode ser feito para alterar o visto dela para residente permanente e ela também poder trabalhar para se sustentar, Marcelo? Eu imagino que qual é a idade dela mesmo? A filha dela tem 19 anos. Bom, tem algumas opções aí, né? A mais óbvia é se ela se casar, de verdade, obviamente, mas ninguém quer casar com essa idade mais, né? Mas de repente ela quer, sei lá, ninguém sabe também isso aí. Então, obviamente, se casando, vai poder fazer um processo desse aí, de casamento, e vai ter o green card, casando com um cidadão americano, né? Se ela tiver um sponsor, uma empresa para fazer um EB3, seria também uma outra possibilidade. Mas processo de família, pelo tio que tem a guarda, isso aí não vai funcionar. Essa questão da guarda legal não tem nenhum tipo de peso nesse caso, Marcelo? Não tem. A guarda legal não gera benefícios imigratórios. Ah, que situação, hein? E pior é que não é nem parente qualificante nesse caso, né? Não é. Tony de São Francisco. Doutor Marcelo, há um mês eu questionei o senhor a respeito do caso do meu namorado vindo para os Estados Unidos usando o ESTA. Ele vai para a Itália em maio fazer o processo de cidadania italiana. A expectativa é que até setembro ele possa vir para os Estados Unidos com o ESTA. Ele tentou inicialmente o visto de estudante com passaporte brasileiro. Eu estou em processo de asilo ainda pendente de entrevista. Eu estou na lista curta porque eu pedi expedite e foi aceito. A pergunta, ele vindo para os Estados Unidos com ESTA até o final desse ano, qual o procedimento para que ele fique? 1, caso minha entrevista ainda não tenha ocorrido e eu esteja aguardando. E 2, caso eu já tenha tido a entrevista e recebi um asilo garantido. Quando devemos procurar a Gondim Law para fazer esses 2 processos e quando é melhor iniciar? Ele agradece. Bom, teoricamente, se ele estivesse aqui já com o ESTA, poderia entrar no processo de asilo como dependente. O problema todo é que se você entra no país com um status de turista, o ESTA é o turista também do mesmo jeito, pode haver uma situação onde o agente de imigração acha que você veio cometer fraude, porque veio com a intenção premeditada de aplicar para ajuste de status ou de entrar no processo do marido e entrou com esta que você não pode ter intenção imigratória. Então, o mais provável, se ele não conseguiu esta, por exemplo, se conseguiu esta, a gente tem que ver como é que vai fazer isso aí. Mas se não conseguiu esta, é depois do asilo sair, tem aquele 1 ano que fica ainda na espera para depois entrar com ajuste de status, aí nesse momento ele pode entrar no processo com a petição familiar ou no seu ajuste de status, se ele estiver aqui. E Marcelo, e quando que eles devem procurar o escritório para começar esse processo? Bom, quando algumas das coisas que estão aí como condições acontecer, por exemplo, quando saiu esta, se saiu esta, a gente tem que fazer um planejamento em cima disso. Se não saiu esta, também tem que fazer um planejamento em cima disso. E logo depois do asilo, obviamente, se o asilo for aprovado, a forma de fazer o processo vai ser diferente. Então, são estratégias que têm que ser colocadas em linha com o que já está aí pendente da imigração. Entendi. Então, o ideal é, primeiro, você já tem a orientação inicial do que fazer. Agora você precisa ter essa orientação para fazer o seu processo o quanto antes. É só você entrar em contato com a Gondim Law. É muito fácil, gente. É muito simples. Primeiro, tem um QR Code aí na tela que você pode apontar o seu celular para esse QR Code. E aí, você já cai direto no site da Gondim Law para você poder fazer o atendimento, para você fazer a sua marcação. Qualquer coisa, você pode ligar também no Front Desk, que é esse telefone que está aparecendo aí. E, se você já quer digitar direto, gondimlaw.com e você faz a marcação da sua consulta. Hoje a Gondim Law tem 4 advogados que vão te atender para fazer essa sua consulta inicial. E o que é mais bacana, nunca imaginei que eu fosse ver, mas eu vi.
não estavam todos, né, Marcelo, ainda naquela situação. Ainda não estava todo mundo ali naquela mesona grande, né? Mas eu vi Não, não estava, não. a reunião dos funcionários da Gondim que discutem os assuntos. Aliás, era uma reunião para a gente fazer imagens que, no fim das contas, se transformou numa reunião profissional, porque não tem como, eles respiram aquilo o tempo todo. Eles vão para o refeitório, eles estão falando de casos. Eles estão ali na recepção, eles estão falando de casos, resolvendo situações. É uma grande família e isso chama muita atenção, porque eu estou falando como depoimento mesmo de pessoa que esteve lá e conhece, e eu acho que é isso que a pessoa quer. E aí a gente tem uma situação que eu acho que é muito importante. Você não vai ser um número, você vai ser um caso com um nome, você vai ser tratado por aquele nome. É muito impressionante quando falam, às vezes, e Marcelo, o tanto de cliente que você tem, às vezes fala o Cristiano, ou fala Suelen, ou Paulo, e as pessoas sabem quem são. É algo assim que chama muito. Parece minha mãe, que de 50 anos dando aula, sabe o nome dos alunos. Isso é muito É legal. verdade. Isso é muito legal, cara. É. De verdade. Por isso que eu falo para você, pode entrar em contato com a Gondim Law, porque vai ser incrível a sua experiência e eu assino embaixo. E no caso de Tony aí, que mandou a pergunta, ele Ah, não precisa pagar uma consulta, tá? Pode fazer um follow-up, é só falar com a Alice lá que ela marca. se ele, no caso dele já ser cliente, é isso? Ele já fez uma consulta há pouco tempo, se eu não me engano, foi esse ano ainda. Então, ele pode, até os 6 meses, ainda pode fazer um follow-up sem ter que Me- pagar uma outra consulta. Mesmo antes de fechar o caso com Isso, você. Que legal isso, ó, sim. tá vendo? Ó, já uma coisa que eu já não sabia que funciona. E você que já é cliente, você também não precisa ficar acionando o Gondim o tempo todo, não. Você pode falar direto com os paralegals que estão lá e se tiver algum outro advogado disponível para conversar, você já faz a sua marcação também. Marcelo, olha só, Luiz José Oliveira. Olá, minha esposa tem green card. Ela pode aplicar para mim? Eu estou com visto de turista expirado. Isso dá certo? Ela pode aplicar para você, bom, tem duas opções. Ela pode aplicar para você agora a petição familiar, não vai ser para ajuste de status, porque você está fora de status, mas ela pode fazer processo consular. E antes de você ir para o consulado, vai ter que fazer uma aplicação de waiver, um perdão por ter esposa residente, e ela vai funcionar como parente qualificante também, além de ser petitioner. E pode sim conseguir. Você vai no Rio de Janeiro, vai fazer a entrevista e vai voltar já como residente. Então, isso aí é uma das opções. A outra opção é esperar ela se naturalizar, né? Então, com 5 anos de brincar, que a pessoa pode naturalizar, e ela, como cidadã americana, como você entrou aqui com visto, pode aplicar para você e ter um perdão automático, não precisa fazer a viagem para o Brasil. Tá aí então, Luiz, respondido. CB de São Francisco. Eu tenho um caso de asilo pendente aguardando entrevista. Em virtude da minha jornada no processo de asilo, eu acabei me apaixonando pelo mundo dos processos de imigração. Eu estou fazendo um bacharelado de paralegal para depois entrar na Law School. Em alguns anos, me tornar advogado e atuar com imigração nos Estados Unidos. A minha pergunta é: com um asilo pendente de entrevistas e com certificação de paralegal, eu posso obter a licença e um bond para trabalhar no estado da Califórnia e atuar como preparador de documentos de imigração? Eu sei que apenas um advogado de imigração pode dar conselhos e estratégias jurídicas, mas eu posso trabalhar fazendo as atividades burocráticas para clientes e advogados, mesmo com um caso de asilo pendente? Pode me causar algum problema? Algum conselho, Marcelo, que você pode dar para atuar nessa área, já que o senhor é um advogado de sucesso e tem sido um exemplo a ser seguido para mim e que me motivou a entrar nessa carreira? Ele agradece. Além de tudo, é Muito um obrigado. depoimento de coração, Marcelo. Não, muito obrigado pela parte que nos toca aqui. Não, você pode fazer sim. O estado da Califórnia, gente, você pode tirar qualquer licença de qualquer profissão, tá? Eles não querem saber o seu status imigratório. Agora, em relação a poder trabalhar nessa função aí, você tem que ter, além do bond, para ter não é uma licença de advogado, é uma licença para você ser consultor, ajudar a preparar os formulários, essas coisas assim. Mas o problema com isso aí é que tem que ter também a permissão de trabalho do asilo. Já, eu imagino que você deve ter já. Então, nesse caso, não tem nenhum problema em você ajudar as pessoas com isso aí, tá? Só tome cuidado, é o que a gente fala sempre, porque preparar formulários, em alguns pontos, pode cruzar a linha que envolve consulta legal. E aí você já está passando uma parte que você vai ver como ela, eles vão dizer você como é que até onde você pode ir, mas é muito para não ficar igual os consultores da Flórida lá, né?
e dão consulta, ela bebe dois, qualifica bem, seu caso está ganho, não sei o que tal, e aquela coisa lá, e depois você faz o processo e nunca sabe nem quem é seu advogado. Então, isso a gente tem que evitar realmente, mas se for ajudar com a documentação sem prestar consulta, sem cruzar essa linha, boa sorte para você, que tudo dê certo. Que bom, hein? Mais um. Olha só, Letícia Mendes. Quando o status está case remains pending, quer dizer que já foi analisado e não terá entrevista? Eu sou de Boston e o meu field office é na Califórnia. Bom, não deve ter mudado de endereço, né? Tudo bem. Isso quer dizer que seu caso deve ser um EB3 Unskilled. Você não está falando isso daí, mas eu estou imaginando que é isso, está acontecendo com os casos também que a gente tem aqui. Então, o EB3 Unskilled está tudo já preparado, tudo finalizado, tudo aprovado, mas eles não podem emitir um Visa, porque o Visa Boletim está em janeiro de 2020. Então, vamos até ver se saiu o boletim aqui. Se saiu, já fica sabendo todo Ontem mundo não logo de tinha, última hein? mão. Ontem não tinha. Ontem não Não, eu vi tinha. hoje também não tinha, mas às vezes pode ter saído Então, já. mas tá para sair o próximo boletim. Você que está assistindo a gente pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais, pode mandar lá no Instagram, no Twitter, também no Facebook, no YouTube você tem as opções de mandar o superchat. E olha, a partir de semana que vem, o Job já me prometeu, o Marcelo já conversou com toda a equipe dele lá e a gente vai estar ao vivo também no canal da Gondim Law, né? E isso vai acontecer quando? Ah, mais pra frente. Entendi. Não, o Joab já me cortou aqui, eu já achando que ia ser semana que vem. Então tá. Mas logo, logo a gente vai Não estar faça também promessa nas. que não pode cumprir. Então. Mas logo, logo a gente vai estar nas redes sociais da Gondim Law também. E você vai acompanhar também por essas redes sociais, que é muito importante. Mas de qualquer forma, os cortes, tudo isso, a equipe do Marcelo já coloca à disposição e você pode também ver no sbrtv.com, tá? Então mande sua pergunta já. Tem muita pergunta aqui, ainda tem programa. É só você continuar participando, tá? E aí, Marcelo? Cadê? Saiu ou não? Eu tô aqui. Não, mas eu e o Visa Boletim, não? Ah, não, não saiu não. A gente você Ah. queria saber, claro, desculpa. Eu entendi aqui, não, não saiu ainda. Eu pensei que tinha uma pergunta no ar que eu ignorei. Não, eu tava Não, esperando você. Eu tava aqui enrolando ainda aqui porque só eu em achei que você cima. tava procurando um negócio aí. Não, não Tá saiu bom. não. Infelizmente não saiu ainda não. Talvez amanhã saia. Então tá, vamos lá. Luiz José Oliveira. Ele perguntou agora há pouco, né? Se esperar no Brasil, quanto tempo espera esse perdão? Ih, é uma boa pergunta. Bom, foi o que fez a pergunta de casar com a esposa residente? Foi isso, que é residente, né? Esposa que é Não, residente. se esperar no Brasil, você sai do país sem permissão sem o perdão aprovado já, como provisional waiver, você vai ter que esperar 10 anos, a não ser que o perdão seja aprovado. Se o perdão levar 6 meses, vai ter que esperar 6 meses, pode levar um ano, pode levar mais. A imigração também tem um plano de fazer perdão ficar saindo com 6 meses, né, para todo mundo, como um padrão. Isso, eu espero que eles implementem, que hoje está levando 3 anos ou mais de 3 anos, mas basicamente é isso. O Jefferson Pereira pergunta o seguinte aqui. Boa noite. Doutor, eu tenho que renovar o meu green card temporário em junho. Green card temporário em junho. Porém, me separei, mas não me divorciei ainda. No cível. Só tenho mais 3 meses para solicitar a renovação do green card. Qual a melhor forma de fazer isso sem perder o prazo? Eu sofri violência doméstica também. Cabe um VAWA? Tem alguma penalidade caso eu perca o prazo? Observação: eu trabalho para uma empresa americana. Eu posso perder o meu emprego por vencer o meu green card? Pode sim. Se você entrar com o processo de remoção das condições do Green Card, você tem que ter o divórcio já saído. Então, a depender do estado onde você está, tem estados que fazem divórcio em 3 meses. A Utah, por exemplo, 3 meses, né? Outros estados fazem 6 meses, depende da lei de cada estado, né? Mas se você fizer no estado que você morou ou mora e que tem jurisdição sobre o seu casamento e posso fazer em 3 meses, tudo bem. Se você fizer o divórcio, passar dos 3 meses do prazo e não entrar, você vai ficar fora de status, teoricamente. Mas assim que sair o divórcio, você pode entrar com o formulário lá, a imigração vai dar uma extensão do seu green card de novo e você fica de novo com status. Então, vai ficar num limbo aí enquanto vencer o seu green card e até poder entrar com o formulário. Mas se você não está mais com a sua esposa ou esposo,
não entre com o formulário sem outra pessoa assinar, porque não vai dar certo. Então, é melhor você adiantar o divórcio. Marcelo, se está divorciando, divorcie logo para tirar essas condições. Essa é a dica, né? Exatamente, porque para entrar com o formulário, quando você tem, por exemplo, vamos dar uma geral nessa lei aí. Quando você tem um processo você tem um green card condicional que chama CR, Conditional Resident Status. Então, você tem um CR e tem aqueles 2 anos, né, para entrar com outra petição para tirar depois as condições e ficar com o green card definitivo, ou de 10 anos, como muita gente gosta de falar. A regra para entrar com o formulário I-751 é: os dois entram juntos, o casal, assinando e ainda morando junto, com relação marital ali válida, nos 3 últimos meses antes de completar 2 anos. Essa é uma opção. A outra opção é, a qualquer momento nesses 2 anos, assim que sair o divórcio. E só tem essas 2 opções, tá? Então pode ser antes dos 3 meses, antes de vencer os 2 anos, pode ser depois, mas depois que sair o divórcio. Você não pode entrar solo sem ter divorciado ainda. Ou entra com a pessoa, que é o joint filing, ou não entra mais com a pessoa, mas tem que fazer, então, como divorciado já. Certo, então. Ó, mais uma dica para você que está aí. Texas é o nome da pessoa. Boa noite. Quanto está levando para sair da cidadania após aplicar o N400? E agradece. Quanto tempo está levando, Marcelo? É muito difícil dizer isso. Pode levar 6 meses, pode levar 3 meses. Eu vi gente recentemente fazendo com 3, 4 meses aí. Depende muito do lugar, né? Tem, por exemplo, alguns lugares, como na imigração em São Francisco, o agente já fez a entrevista para um cliente, fez a entrevista e já aprovou e já tomou o juramento ali mesmo, né, da bandeira, está tudo já naturalizado. Outros lugares, eles vão marcar um dia para fazer a cerimônia, depois que for aprovado na entrevista e no teste de Civics e History. Então, depende muito do lugar onde você está fazendo o processo. Tá aí, ó. Kenia Oliver. Fora de status há 7 meses, tem como se legalizar? Bom, você está no castigo de 3 anos se sair do país, né, agora. Se ficar aqui e completar 12 meses de fora de status, já vai passar para 10 anos, caso tenha que sair do país. Só para explicar a lei. Agora, para se legalizar agora, só mesmo se casando, se for vítima de um crime, casando com um americano, obviamente, se for vítima de um crime, para fazer um U-Visa, oval, a violência doméstica, se for casado com um americano também, sobre violência doméstica, mas fora, ou tiver um parente qualificante para fazer um waiver. No caso, o pai, a mãe ou cônjuge, como residente ou cidadão americano. Aí pode fazer um waiver através de uma B3. Então, você ficou naquele ponto já que não pode ficar e não pode sair. Point of no return. Né? Wilderlan Martins. Doutor, caso eu tenha um motivo de saúde por não conseguir entrar no pedido de asilo durante um ano, existe a possibilidade de eu ter o pedido de perdão para que eu possa dar pelo menos entrada no permit? Tipo assim, ó, durante um ano ele tinha que entrar dar entrada no pedido de asilo dentro daquele período, né? Mas aí ele ficou doente. Motivo de Então, saúde, ele não teve ele como vai fazer. entrar com asilo depois de um ano. Depois do Bom, se ele prazo, né? justificar por causa da doença, e provar que a doença foi quem impediu ele de entrar com um ano, em alguns casos a migração pode aceitar. Então tá aí a resposta. Luiz Felipe, uma dúvida. A minha priority date, o PD, é 20 de setembro de 2020. Meu caso seria um EB3 unskilled. Alguma chance da minha PD ficar current ainda nesse ano fiscal? Olha a dúvida de todo mundo. Eu não acho que esse ano fiscal, sinceramente, eu estou torcendo muito para outubro. É o que tá todo mundo falando, né, Marcelo? Que vai ser em outubro mesmo. A situação da mudança mesmo é em outubro, né? É porque outubro geralmente começa o novo ano fiscal, então eles liberam mais de 10 mil visas para essa categoria, né? Para outros são mais de 20 mil visas. Mas para essa aí são 10 mil apenas. Vou até falar, ó, eu tive bem de frente com o cubo mágico que sabe tudo. Qual a sua previsão, Marcelo? Um Aqui o pulinho para cubo mais. frente ou um pulinho para trás? Eu acho que vai para frente a fila. Amém.
Ou vai ficar current? Current não A- vai ficar não, mas vai para frente bastante. Anota aí, gente, o dia pra gente ir em outubro cobrar o Marcelo. Kátia Cavalcante. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Eu sou IR5, né? IR5, parente imediato. Eu recebi mensagem do NVC, documentos aceitos e aprovado em 17 de fevereiro de 2023. Qual o tempo para ir no Rio de Janeiro? Eu diria que mais um mês ou dois aí você vai estar recebendo já a carta da entrevista. Não demora muito, não. Já recebeu a carta dizendo que está toda a documentação pronta, está documentalmente completo. Eu acho que você está aí há poucos meses ou semanas de receber a notificação da entrevista. E daí, da notificação da entrevista, fez entrevista, sai na hora, Marcelo, o resultado? Tipo o green card de Não, eles família? colocam no sistema depois de uns dias, né? Que foi aprovado, aí você vai ter a opção de receber em casa por DHL ou voltar ao consulado para buscar seu passaporte com Visa. Dependendo do que você marcou no appointment lá do fingerprint. Entendi. Então tá aí. Eu acho que muita gente tem essa dúvida justamente disso, que a gente fala, demora um ano o processo. No caso dela aí já foi, né? Bastante, É, foi bacana. exatamente. Núbia Melo, F1 com empresa aberta. Corro o risco de entrar com o EB3, Marcelo. Olha a cara do Marcelo. Olha lá, ó. Olha a cara do Marcelo Corre aqui. risco bastante, ainda mais agora que o formulário I-485 tem aquelas mudanças, né, que pede lá para você dizer sua fonte de renda, assets, liabilities, tudo isso aí, então realmente tá mais difícil. Se você for casado ou casada e o seu cônjuge não tem empresa e não trabalhou, talvez seja o caso de fazer um EB3 em nome do cônjuge e aí você entraria no provisional waiver depois, por ter violado o status, porque vai ser difícil sair dessa daí. E a gente vê tanto caso assim o tempo todo. Marcília Mesquita. O doutor Marcelo, eu moro nos Estados Unidos há 9 anos, eu estou com work permit e parole, estou querendo ir no Brasil passar 40 dias. O que você pensa sobre isso? Eu trabalho há 6 meses com meu sponsor. Faltou dizer qual é o tipo de processo que deu esse Vance Parole aí, né? É, ela só falou que mora aqui há 9 Então, anos. a Se- se- depender do processo que você tem e de como está esse processo, em que pé que está esse processo, viajar com Advance Parole não deve ser problema. O problema é se o processo for negado por alguma razão quando você estiver fora do país. Entendeu? É que aquela história que pode haver alguma mudança, né? O Marcelo sempre fala isso. Até só para lembrar o pessoal que está falando, que a gente falou sobre essa questão aí do I-485, volta no programa da semana passada, que o começo do programa é justamente sobre o I-485, e o Marcelo explica muito bem as novidades do I-485, ou dá uma chegada lá no sbrtv.com, tá? A Gabi Painting Topics, ela pergunta o seguinte, dá tempo ainda com esse governo ou as esperanças se foram? Eu nunca gosto de falar que se foram, mas é bem difícil, porque agora nós temos nos próximos 2 anos aí controle republicano na Câmara de Deputados. Uhum. E eu acho que nenhuma lei vai passar nesse período aí. Não é só de imigração, de nada. Porque polarizou muito e o que os republicanos aprovarem na Câmara, o Senado não vai aprovar e vice-versa. Que situação, hein? Que loucura. E eles não querem nem liberar o Jorge Santos lá, porque eles sabem que vão perder mais um assento lá na Câmara. Mas isso é um outro assunto, né? Brasileiro. Mas Eita. ele vai ser cassado, você vai ver. Não, lógico que vai, mas não tenho a menor dúvida disso, Marcelo. Só não sei quando. E você viu que hoje ele entrou com os papéis porque ele vai pedir, ele vai fazer, dizendo que vai Ele não fazer a consegue se reeleição, eleger. né? 80% do distrito dele está contra ele já. Inclusive os republicanos, né? Ele não consegue se eleger mais nunca. Nem para síndico de prédio. Nem, principalmente para síndico de prédio. Bem isso. Grace Lima, tem alguma previsão do EB3 Unskilled ficar current? E ela fala aqui que o PD dela é de agosto de 2021. É um ano a mais do que o anterior. Isso aí está 1 ano e meio da data, né? Então eu imagino que talvez em outubro. Eu Tá. torço para você que em outubro consiga aí. Everybody likes Léo. Eu estou casado com a minha esposa há aproximadamente um mês. Nós vamos residir na Flórida até agosto, que será quando ela vai se formar. Após agosto, nós vamos se mudar para a Califórnia. Qual dos estados que eu devo aplicar? Você pode até aplicar por agora mesmo, tá? Na Flórida, depois você muda O o endereço. endereço na migração e aí vai ficar o caso transferido para aqui na hora de fazer a entrevista final. Tá aí.
Ale Souza. Olá, pessoal. Boa noite, PS, Dr. Marcelo. Boa noite, Ale. Como acompanhamos o processo do PERM no site do DOL? Porque é muito confuso saber quando pode sair uma resposta. Qual período está sendo checado e se está demorando muito? E ela agradece, ou ele agradece. Está demorando bastante. Infelizmente, não tem como checar, porque só quem tem a senha é o advogado e a empresa, o empregador, né? O beneficiário não tem acesso ao processo. Então, se o empregador quiser checar o processo, ou se o advogado que tiver com o processo, pode checar sempre pelo site, tem a senha, tem o número de usuário, mas se fica lá parecendo que está em process, em process, em process, até a hora que sai alguma coisa resolvida lá. Então, não dá para checar dessa forma assim que você gostaria que fosse. Eu também queria que fosse dessa forma, mas não é. Vou fazer uma pergunta minha aqui rapidinho. O que a gente confia mais? No aplicativo que a gente atualiza lá ou nos advogados que estão sempre olhando pelo sistema que vocês têm aí, que eu acho que deve ser um sistema mágico que acessa mais rápido? Qual que é das duas? A gente olha real time, né? Mas o aplicativo depende que alguém lá faça a movimentação no aplicativo. Ah, não é O aplicativo não automático? vai fazer automaticamente. Então, às vezes, o aplicativo não está muito condizente com a realidade, mas está bem melhor o aplicativo da imigração, pelo menos. Aham. Então, enfim, é isso que tá. Mas daí o negócio, de repente, o negócio explode, assim, puf, atualizou. Para mim, viu? Depois eu falo essa. Érica Pires Novaes. Doutor, eu sou sua cliente. Eu fiz o fingerprint do EB3 Unskilled há 44 dias, porém a imigração atualizou somente o finger para o I-485 e o I-131. Isso é normal? Por que não colocaram na I-765? Quanto tempo para receber o meu green card? Eu acho que porque o fingerprint, na verdade, não é importante, tão importante para o 765, mas isso aí está tudo normal, eles não têm a obrigação de colocar em todos, eles não colocam em todos normalmente. O mais importante do fingerprints é o ajuste de status, o I-485, tá? E o tempo para receber o green card, eu teria que ver a data de prioridade, nesse caso, e em contraste com o Visa Bulletin, né? Uhum. Tá aí, ó. Olha só. A Dina pergunta o seguinte: o meu filho sofreu abuso sexual do meu ex-noivo cidadão americano. Eu fiz a ocorrência, mas eu não tive retorno. Como proceder? Eu sou imigrante. Tem que fazer a ocorrência, tem que correr atrás disso aí, colocar a polícia aí em cima disso aí para que ele seja preso realmente. E aí, no caso, pode se aplicar para o Visa. Tá aí. Maria, em processo de asilo, eu sou babá e a pessoa quer fazer o visto de trabalho G5 para mim. Ao desistir do asilo, teria algum problema em sair do país para entrevista? Com G5, eu posso fazer um EB3? Tem algumas restrições, tá? G5 é aquele de diplomata, pessoa que trabalha com diplomatas, né? Tem algumas implicações que tem que ser feitas aí, tem uns formulários extras para fazer aí, mas o principal é saber que se você aplicou para asilo e agora você vai para uma entrevista no país de origem que você aplicou para o asilo, pode haver um entendimento de que você estava mentindo no asilo, porque você falou que tinha medo de voltar ao país, mas para ir buscar o G5 você pode. Então, quer dizer, é só talvez buscar, se for buscar, buscar em outro país e ver se não vai ativar o castigo, né, de 3 ou 10 anos, dependendo do tempo que você aplicou para o asilo depois de ter entrado aqui no país. Tá aí. Melhor coisa que você faz é procurar um advogado e aí você consegue fazer a sua consulta exatamente em cima do seu carro, do seu caso, em cima, com todos os detalhes. Diego Barbosa, tem alguma lei para quem mora aqui, mais que tem alguma lei para quem mora aqui mais que 10 anos e tem uma criança menor que possa aplicar? Tem, é uma lei que permite você aplicar para cancellation of removal, que é o cancelamento da deportação, caso a imigração inicie procedimento de deportação contra você, depois de ter ficado 10 anos aqui, com uma boa conduta moral e ter um parente qualificante que tem algum problema, alguma situação especial que o sofrimento que essa pessoa teria é incomum em relação a outros, da mesma forma que sofreriam com a sua saída do país como deportação. Então, se tem um filho com algum problema de saúde, o filho tem que comprovar que esse problema vai ser incomum, que não é o mesmo que seria com outras crianças se ficasse longe dos pais. Então, você pode ter um cancellation of removal aprovado e ganhar um green card. Mas, para isso, a imigração tem que começar o processo. Tenha cuidado
com as pessoas que fazem processo de asilo fraudulento para iniciar um processo com a imigração. Depois da baixa nesse asilo, a imigração é obrigada a mandar o caso para a corte de imigração e aí você aplica para cancellation na corte. Isso é uma coisa que muita gente faz, mas nem todo juiz gosta de ver isso, porque você abusou do sistema e fez um asilo fraudulento só para conseguir que a imigração colocasse seu caso na corte de imigração para você aplicar essa defesa. Então, isso não é uma estratégia muito boa, tá? Ó, Marcelo, o Jefferson, ele voltou a perguntar, ele que está naquela situação lá de que ele se separou, também teve a questão da violência doméstica, e ele pergunta mais uma coisa, até para completar a pergunta dele, ele fala assim, ó, então quer dizer que se eu ficar fora de status, eu perco a autorização de trabalho durante o período que eu estou fora de status? É uma pergunta que eu acho que vale para muita gente. Infelizmente pode, é a empresa, se a empresa não verificar nada e você continuar trabalhando, teoricamente quando você entrar com outro processo, depois que sair o divórcio, vai ficar tudo ok para você. Mas o problema é se a empresa checa isso todo dia. Aí vai ficar complicado realmente, porque o seu cartão vence, esse pode ter data de vencimento lá, e você não vai ter um documento da imigração mostrando que aquele documento foi estendido, que é o que você recebe quando entra com o processo a tempo. Tá, e a Adriana Ribeiro, ela pergunta aquilo que a gente já falou hoje, quanto tempo está demorando o processo de waiver? Hoje está levando mais de 3 anos, a migração tem um plano de levar 6 meses só. Tá demorando mais de 3 anos o waiver, é isso? O provisional waiver também? É a mesma coisa? Gente, 3 anos, mano. Mas vai virar 6 meses, eu acredito. Gary Carlos Eu Martins também. Salviano. Boa noite, eu falo do Brasil. Eu sou brasileiro e tenho cidadania espanhola. Como é para o cidadão europeu entrar nos Estados Unidos? Detalhe, eu tenho toda a documentação espanhola, pois eu estava lá no ano passado. Bom, tem que fazer o ESTA, né? Que é com o passaporte espanhol, você pode fazer o ESTA e vai poder entrar aqui, é um registro eletrônico bem fácil. E entrando aqui tem que realmente ficar apenas 90 dias, tá? Só lembrando a você. Fran Gurgel. Meu marido ainda não recebeu o work permit. Teria algum problema no meu processo ou até mesmo numa entrevista se eu solicitar um expedite por motivo financeiro para ele? Eu sou aplicante principal e já possuo. Não, não tem problema. Pode solicitar. Não é, não creio que vai dar certo, mas pode solicitar. Quem sabe pega um oficial bom aí e dá certo, né? Antônio Ferreira. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Doutor Marcelo, seu escritório faz waiver para visto de não imigrantes? Sim, fazemos. Tá aí. Vocês, eu acho que é vocês nessa. Alguma previsão do Visa Bulletin para o mês de abril da categoria EB2NW? Um retrocesso de repente? Tomara que não, né? A gente está esperando aí que vai sair agora, deve sair amanhã. Vou dar Já, um refresh aqui para ver se sai alguma coisa Marcelo, hoje. já Não, pensou ainda se a não. gente tem uma surpresa amanhã e esse Visa Bulletin chega com novidade e aí o negócio vem dizendo que andou? Olha, já pensou? Pode acontecer, Principalmente né? o EB3 Unskilled, né? Sim, que é o. Agora a gente viu na semana passada, o EB3 mesmo, que é o skill, tá current, né? Tá current. Esse aí tá crônico, porque muita gente ou tá muito qualificado ou tá fazendo unskilled. Parece que tá assim agora. Entendi. Olha só, Simone Carla de Carvalho. Boa noite. Previsão do formulário I-485 do processo EB3, quanto tempo está demorando a resposta da LC? Obrigado. Mas o 485 é depois da LC, né? Então a LC tá levando 8 meses, o PWD tá levando mais 8 meses, e depois, teoricamente, a migração vai levar 6 meses com ajuste de status. Tá certo. Ó. Fabi Dantas Batista. Doutor Marcelo, boa noite. Meu filho tem 14 anos e ficou 2 anos e meio sem status. Ele não acumula presença ilegal, correto? Agora ele está no Brasil. Ele consegue entrar normalmente nos Estados Unidos? Ele não está inadmissível, tá? Mas conseguir entrar, eu não sei se o oficial vai deixar entrar. Então aí é outra coisa. Então a pessoa pode ser barrada, mas não porque está inadmissível, porque violou o status e o oficial está suspeitando que ele vai querer ficar aqui ilegal. Mas castigo ele não tem. Tá certo. Vamos lá. Camila Cioli. Doutor Marcelo, eu quero ir para o Brasil no mês que vem. Quando eu voltar, vai fazer 3 meses para expirar o meu visto de estudante e 2 meses e 20 dias, mais ou menos, para expirar o meu I-20. É muito arriscado ir? Não acho, não.
E pode renovar também, né? Mas geralmente, até no meio dia que vem, você pode entrar no país. O que vale é entrar dentro da validade. Depois da imigração dá o status como duração do status. Entendi. Nathalie Auricio, acho que é isso. Boa tarde, doutor Marcelo. O seu escritório faz o visto SIJS? Falei com a Carolina no seu escritório e ela não soube dizer, pois disse que vocês não fazem corte de família no início do processo. Ela está certa. A gente refere para um advogado de família, porque não é a nossa área aqui, mas depois que tudo está certificado pela corte, a gente pode fazer a parte da imigração. Entendi. Lembrando que tem aquelas restrições para SJS, não adianta você abandonar seu filho e depois ir lá pedir o green card, não vai rolar, tá? Não estou falando para você, Nathalie, eu estou falando para pessoas que entram com SJS nessa intenção. Não funciona, né, Marcelo? Que fique muito claro, né? Não funciona exatamente. E a criança perde no fim das contas se acontece alguma coisa desse tipo, não? O Não, a adolescente? criança vai ter o green card realmente, mas não vai poder passar para os pais depois por naturalização e aplicar para os pais. Ah, tem gente que acha que dá, tem advogado falando que pode. Olha bem o tipo do Nossa. advogado, né? DKRK vivendo nos Estados Unidos. Meu visto L1B, vence em setembro de 2024. Para chegar ao Green Card, o Permit, o I-140, o I-785, a minha empresa vai iniciar o Perm. Caso o Perm seja aprovado, eu posso ficar no país enquanto o I-140 está em andamento? Bom, depende das datas aí, né? Nós temos aí várias datas para colocar. Isso aí é uma questão que a gente tem que fazer uma análise. Eu sugeri que você marcasse sua consulta realmente, porque esse caso aí a gente tem que analisar os dias direitinho, ver o tempo que vai entrar cada coisa, fazer a programação com base nas datas de processamento que estão sendo processadas pelo Departamento de Trabalho, pela imigração. Entendi. Então vamos lá. Christian Salles. Boa noite, pessoal. Eu estou nos Estados Unidos desde 24 de outubro de 2019, com visto de turista com a esposa e 2 filhos menores. Eu tenho filhos também no Brasil. Existe alguma possibilidade de eu me legalizar? Tá mais difícil, né, dessa forma aí, né? Ele nem dá para falar que ele pode casar porque ele já é casado. Como é que faz? Exatamente, é. Porque você pode se casar. Não é assim. Uma vez que fica fora de status, né, as coisas ficam mais difíceis, né? Uhum. É bem isso mesmo. Gente, não dá para ficar fora de status. Não pode de maneira nenhuma. Tente manter o seu status a todo custo. É a melhor. Se alguém. Ó, me dá uma dica boa, Paulo, um conselho bom. Não fique fora de status. É o melhor conselho que posso te dar. Ima Mount, acho que é isso. Quem usou o Fund Stamp pode ter problemas na imigração quando aplicar para o visto de imigração? Não, gente, a regra do Public Charge fala, não é mais que uma regra do Trump, não, que é usar o benefício por um tempinho lá, tal, tal. Isso aí é se a imigração achar que você vai primariamente viver às custas do governo. Não é usar um benefício aqui e ali, não. Entendi. Camila Cioli, ela volta a perguntar aqui, ó. Ah, não, essa aqui eu já li já da Camila Cioli. Isso aqui já foi já. Aqui tem um complemento aqui que eu não li. Se eles me barrarem e eu dar a justificativa de que eu vou fazer college no próximo semestre, mesmo sem visto, só com status, é uma boa justificativa? E se eu for barrada e eles me mandarem para casa, eu posso continuar com o meu processo do EB3 Unskilled? Estou na parte da LC. Ela que está com aquele negócio lá que o visto de estudante está para vencer. Poder pode, né? Pode continuar com o processo, né? Agora, qual foi a primeira pergunta que ela fez Não, é que que é o foram duas seguinte, quando ela tá no Brasil, ela quer ir para o Brasil no mês que vem, e quando ela voltar do Brasil, vai faltar 3 meses para expirar o visto de estudante. 2 meses e Sim, não 20 tem nenhum problema em dias. relação a isso. Tá. Certo. E aí ela fala o seguinte: se me barrarem, por exemplo, e eu dar a justificativa de que eu vou pro college no próximo semestre, Ah, mesmo sem visto, só com status, é uma boa justificativa? não sei se vai ser aceita pela sua de imigração, né? Porque eles têm que ver o motivo pelo qual estaria barrando você. Geralmente, se ele barrar um estudante, é porque tem um suspeito que estava trabalhando sem autorização. E suspeita com base em quê? Às vezes redes sociais, às vezes a pessoa tem uma empresa aberta. Então, a migração não tem acesso a todas as informações, mas as que estão publicamente disponíveis, obviamente que eles podem checar, né? Uhum. A Aninha tem uma pergunta aqui muito importante para muita gente.
Eu passei por uma violência doméstica, eu quase morri, Marcelo, por estrangulamento. O sujeito foi preso quase 3 meses, ele estava em processo de legalização. Houve a compra de um casamento. Terá consequências após ele ser preso para o processo de legalização? Sim, esse caso você pode fazer um Invisa, né? Ou se E, estava casado com ele, pode fazer um VAL também, e se não tem mais de 2 anos que divorciou, né? e por ele ter sido preso, o processo dele para também, não? É cancelado? Acontece Não, alguma ele vai coisa? ser deportado. Ah, então perde tudo, né? Essa que é a história. Se você cometeu violência doméstica, se ele tem um green card, vai ser deportado. Entendi. Que loucura isso, hein? Que loucura. Deixa eu só falar uma coisa para quem está em casa assistindo a gente, que na semana que vem, aqui no nosso programa de imigração, o Marcelo vai estar aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Gondim Law. Nós vamos ter aquelas imagens que eu fui lá fazer, claro, e a gente vai ver algumas coisas que acontecem dentro da Gondim e tirar algumas dúvidas a respeito, né? Então, se você que está aí, pode vir com a gente na semana que vem, na próxima quarta-feira, pode mandar sua dúvida. E, Marcelo, uma pergunta para você agora que é o seguinte: as pessoas, o caminho mais rápido mesmo é o site, sempre, né? Com certeza, porque se você vai no site para agendar, você tem lá o fuso horário que você escolhe, o advogado com quem você quer falar, qualquer um aqui vai ser a mesma coisa. E aí você pode escolher as datas que estão lá disponíveis, já marca logo na hora, já faz o pagamento da taxa automaticamente também pelo PayPal. Então, já foi tudo resolvido. Se você quiser ligar, eles vão mandar você ir para o site realmente, porque é o mais fácil, ou vão tomar informação, fazer, aí vai ficar aquela conversa. E esse dia você pode? Não, esse dia eu não posso, não. Esse dia você pode? Não, esse dia eu não posso, não. Aí, entendeu? Você já vai logo, pega o dia que você quer e pronto. E tem uma É muito situação mais também, né, fácil. Marcelo? Às vezes, quando liga, vai explicar para telefonista que não é nem. Ela não é paralegal, não tem como ela resolver o caso de alguém que está ligando. A pessoa às vezes liga e quer fazer consulta com quem está atendendo. Não é assim, né, Marcelo? Não é, exatamente. Não, eu estou falando que eu sei que às vezes é aquela coisa do bate-papo, não vai resolver o problema. Então, sabe o que você faz aí que está em casa? Entre em contato, aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, ou então você pode entrar diretamente lá no gondinlaw.com e o Marcelo vai resolver tudo para você. Então é isso, obrigado Marcelo, uma boa noite para você. Quarta-feira que vem a gente está de volta, claro, aqui na USBR TV. Para você que está em casa, uma excelente Obrigado noite. também. O Marcelo está ficando por aqui, mas eu assim, rapidinho, estou de volta ao vivo com o SBR News, que começa logo na sequência. Uma boa noite para você, fique bem. Imigração com Marcelo Gondim, na próxima quarta-feira a gente está de volta. Tchau, pessoal.